Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Marquinhos Sinara Lima da Silva e hoje eu vou apresentar para vocês um pouco do meu trabalho que está intitulado como Efeito da Transposição dos Atributos Funcionais da Comunidade de Macroinvertebrados Bentônicos em um reservatório do semiárido, tendo como orientadora a professora doutora Joseline Molose e como co-orientador a mestre Maria Eduarda Veríssimo, ambos do Departamento de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Estadual da Paraíba. Então, os macroinvertebrados bentônicos, eles são organismos que vivem aderidos ao sedimento em ecossistemas aquáticos. Além disso, eles possuem um hábito de vida sedentário, possuem um ciclo de vida curto e são resistentes ou sensíveis a fatores abióticos. Esses organismos, eles são palco de diversos estudos atualmente, justamente para avaliação dos ecossistemas aquáticos. E esses ecossistemas, eles podem ser mares, rios e estuários. Esses organismos, eles são classificados como bioindicadores e são de suma importância justamente para a quantificação, rastreamento, monitoramento dos ecossistemas hídricos. Além disso, atributos funcionais conseguem nos mostrar sobre a qualidade do ecossistema. E esses atributos, eles representam características da espécie, seja a morfologia, a fisiologia e a finologia. Então, eles mostram as adaptações ao ambiente, seja em forma de reprodução, crescimento e sobrevivência. Então, analisar essas características funcionais é de suma importância sobre a função do ecossistema como atributos de resistência e resiliência. Um ecossistema aquático que ele tem uma grande quantidade de matéria orgânica, ele favorece diretamente organismos com atributos resistentes. E esses atributos podem ser respiração, reprodução, grupo trófico e tamanho corpóreo, onde essas características em específico refletem nas condições do meio ambiente. Os reservatórios, eles são de suma importância para as populações e diversos organismos que dependem dele. É, porém, as populações fizeram esses reservatórios justamente para promover a segurança hídrica, né, dessas pessoas, pensando justamente em longos períodos de seca. E foi justamente pensando nesses períodos de seca que houve a implantação da transposição, o que interligou a bacia do Rio São Francisco à bacia do Rio Paraíba, como vocês estão vendo a figura, através do eixo leste. Então, o objetivo desse trabalho é avaliar a distribuição dos atributos funcionais da comunidade de macroinvertebrados bentônicos em um reservatório localizado na região semiárida, sob o efeito da transposição do Rio São Francisco. O estudo ele foi feito no Nordeste do Brasil, sendo mais específico no estado da Paraíba, no reservatório de Poções, que fica localizado no município de Monteiro. Foram feitas as coletas em julho e setembro de 2014, que é o cenário antes da transposição, e maio e dezembro de 2022, que é o cenário após a transposição. Além disso, foram coletados 15 pontos que eles estavam distribuídos pela região litorânea do reservatório. Os macroinvertebrados bentônicos, eles foram coletados através de uma draga ECMA, e foram fixados com álcool 70% ainda em campo. Logo depois foi levado para o laboratório e foram assim lavados em peneiras 0,5 milímetros. E foi utilizado um corante chamado rosa de mosqueta, o que facilita na hora da triagem dos indivíduos. E por último foi feita a identificação com auxílio de uma chave de identificação especializada. Os atributos que foram selecionados foram quatro, né? O voltimismo, tamanho corpóreo, grupo trófico e respiração. Então, essas características, elas são capazes de nos mostrar respostas sobre estressores ambientais nos ecossistemas de água doce. Para análise de dados, inicialmente foi feita uma proporção de cada atributo funcional,
e categorias com base na abundância total dos organismos, para avaliar a diferença significativa entre o cenário de 2014 e 2022, em função dos atributos funcionais. Logo depois foi feita uma permanova, que é uma análise permutacional de variância, é, observando justamente a significativa e estatística dos componentes de variância, que foi testado utilizando 9.999 permutações de resíduos. E essa análise ela foi feita no Prime 6. Quando a gente vê o cenário antes, que é o de 2014, e depois, que é o ano de 2022, a gente pode ver que no cenário antes da transposição, houve uma maior ocorrência de animais com as características de reprodução multivoltinas, tamanho grande, com relação ao grupo trófico, coletor e catador, e respiração braquial. E quando a gente vê o cenário de 2022, a reprodução multivoltina, ela teve um maior continuou tendo um maior percentual, o tamanho médio ganhou destaque. O coletor e catador, ele teve um maior percentual, mas o coletor raspador, ele ganhou uma certa posição, né, considerável no gráfico. E com relação à respiração, foi até comentar. Então, foi possível analisar, foi possível ver que houve uma mudança na diversidade de espécies, perca ou ganho de características funcionais. Com relação à permanova, houve uma diferença significativa na composição dos atributos, né? Visto que P ele foi menor que 0,05. E com relação à diferença entre os cenários de 2014 e 2022, foi visto que houve uma diminuição da degradação do meio ambiente, assim como uma disponibilidade maior de nutrientes, o que contribui justamente para o aumento da diversidade e características funcionais. No cenário antes da transposição, é, as características com maior destaque foi a reprodução multivoltina e o grupo trófico coletor e catador. Então, esses dois atributos, eles são indicadores de resiliência global de diferentes impactos, onde é atualmente estudado por diversos autores. No cenário após a transposição, o grupo trófico, coletor e catador, ele está diretamente associado a uma maior disponibilidade de recursos em diferentes condições. Já o coletor e raspador, que ele ganhou um certo destaque, esses animais ele têm um potencial de explorar uma variedade de recursos em diferentes condições. Além disso, o tamanho médio, ele é uma característica sensível, né, com maior incidência em ecossistemas que têm um volume hídrico mais alto. Com relação à respiração tegumentar, esse tipo de atributo, ele permite com que os organismos, eles tendem a tolerar ambientes com baixas concentrações de oxigênio, né, tendo maior ocorrência em pontos com maior fluxo de água. Então, a gente tem como exemplo os quironomites, né? Então, essas espécies, elas possuem esse tipo de atributo e elas conseguem ter melhor adaptação fisiológica ao ambiente. Então, eles conseguem sobreviver em ecossistemas com baixos níveis de oxigênio e altos níveis de oxigênio, né? Visto que esses organismos, eles têm a presença de hemoglobina em seu sistema. Além disso, outro fator que contribui para a adaptação deles é justamente por eles serem animais generalistas. E a gente tem como exemplo o Goldicronomus, que tem a capacidade de colonizar todos os tipos de habitats, sendo encontrados com maior abundância em baixas velocidades de água. Então, mudanças no ambiente, seja no volume hídrico, altas concentrações de nutrientes e ações antrópicas, elas influenciam diretamente na reprodução das espécies. Então, tendo maior predominância de organismos com ciclo multivoltíneos. É importante também considerar que ó, alguns organismos, algumas espécies, elas tendem a investir na reprodução e sobrevivência do que no seu próprio tamanho corpóreo. Agora, já os coletores e raspadores, eles têm mais preferência em ecossistemas que possuem altos níveis de recurso alimentar, né? Como, por exemplo, micro-organismos e macrófitas.
Dessa forma, comunidades bentônicas, elas tendem a consistir em espécies que possuem características com melhor adaptação ao ambiente e heterogeneidade espacial do seu habitat. Então, um fator que deve ser considerado é justamente a discrepância de atributos e perda de espécies, quando a gente considera o cenário de 2014 e 2021. Logo, alguns taxos eles apresentam respostas negativas a ambientes lóticos, tendo como exemplo a família Ortoclanidae. Então, a vazão, a flutuação no volume hídrico, o volume da água em si, esses fatores influenciam nas assembleias dos macroinvertebrados bentônicos. Então, temos como conclusão que houve a ocorrência de novas espécies frente à transposição da bacia do Rio São Francisco à bacia do Rio Paraíba. Quando a gente viu, né, na análise da Permanova, houve uma diferença significativa nos traços funcionais dos macroinvertebrados bentônicos. Também teve a discrepância na distribuição das categorias funcionais das espécies de macroinvertebrados bentônicos. Através dos atributos, como tamanho corpóreo e grupo trófico, foi possível perceber que a presença desses organismos frente ao novo cenário, né, que é o cenário após a transposição, e considerando-se o fluxo de água, ele pode estar, sim, associado a taxons sensíveis e apresentando para outros uma resposta negativa. Portanto, os resultados desse estudo trazem informações importantes sobre as características funcionais dos macroinvertebrados bentônicos frente à mudança no ecossistema. E esse estudo, ele é de suma importância para analisar, né, outros reservatórios que recebem águas de transposição. Essas são as referências que estão em formato de QR Code. E o presente trabalho, ele foi realizado com o apoio do PIVIC, na Universidade Estadual da Paraíba, PEL de RIPA e a CT Hidro. Além disso, eu gostaria de agradecer a CNPq e o Laboratório de Ecologia de Bentos.